Este vídeo contempla a vida do escritor cretense Nikos Kazantzakis, descrita num livro que o autor revisava quando morreu. Em estado latente durante anos, a obra é mencionada por ele desde 1929, com títulos diversos, ora diálogo, ora conversas, ora cartas, sempre convergentes para seu conterrâneo Domênicos Theotokopoulos, o célebre pintor consagrado como El Greco. Quanto ao título, Kazantzakis finalmente decidiu-se por anaforá, palavra grega para relato, relatório, informe, petição. O texto a seguir é composto exclusivamente por trechos do livro. Isto não é uma autobiografia. Minha vida pessoal tem algum valor muito relativo só para mim, para ninguém mais. Num misto de verdade e fantasia, eu me posto como um soldado diante de seu comandante e faço o meu relato a El Greco, pois ele é moldado pelo mesmo solo cretense que eu, e é capaz de me compreender melhor que todos os outros combatentes, vivos ou mortos. Meus antepassados do lado paterno eram piratas sanguinários no mar e guerreiros em terra, não temendo nem os homens nem Deus. Do lado materno eram camponeses severos e simples que se debruçavam o dia inteiro sobre a terra, confiantes. Como conseguir harmonizar dentro de mim esses antepassados beligerantes, fogo e terra? Eu sentia que meu único dever era reconciliar os irreconciliáveis e arrancar de minhas entranhas a densa escuridão ancestral e, tanto quanto possível, transformá-la em luz. Durante toda a vida lutei, e ainda luto, mas um resíduo de escuridão permanece no meu coração, e o combate continuamente recomeça. Os velhos antepassados paternos estão profundamente enfurnados em mim, e todos têm características psíquicas árabes. São orgulhosos, obstinados, lacônicos, sóbrios, insociáveis. Armazenam raiva e afeto em silêncio durante anos, e, de repente, como possuídos, explodem arrebatados. Sentindo sufocar, apunholam o próprio braço para que o sangue jorre e dê alívio, ou matam a mulher amada para não serem seus escravos. Ou, como eu, neto degenerado, labutam para converter a pesada escuridão em espírito. Dois fluxos de sangue idênticos correm em minhas veias. Grego por parte de mãe e árabe por parte de pai. A luta para fazer a síntese desses dois impulsos antagônicos tem dado propósito e unidade à minha vida. Meu pai raramente falava, não ria, não discutia, era sombrio, desagradável. Quando havia visitas em casa, parentes ou vizinhos conversando e rindo, e de repente meu pai abria a porta e entrava, imediatamente cessavam as conversas e os risos. Depois de um pouco, as visitas, caminhando na ponta dos pés até a porta da rua, iam embora. Ele detestava padres, nunca ia à missa para não encontrá-los. Mas cada domingo, terminado o ofício, quando a igreja estava vazia, ele entrava e acendia uma vela diante do ícone milagroso de São Minás, porque São Minás era o comandante de Megalo Castro. Um dia, alguém ousou perguntar a ele: por que seus lábios nunca sorriem? E a resposta foi: porque o corvo é preto. Minha mãe era uma santa mulher. Nela moravam a paciência, a tolerância e a doçura da terra. Todos os meus antepassados maternos eram camponeses que amavam a terra e nela depositavam todas as suas esperanças. 2 vezes ao ano, na Páscoa e no Natal, meu avô materno saía da aldeia distante e vinha à cidade ver a filha e os netos. Era um velho robusto, de cabelos brancos, olhos azuis sorridentes e mãos pesadas, cheias de calos. Trazia sempre o mesmo presente, um leitão assado, embrulhado em folhas de limoeiro. Desde então, sou incapaz de sentir cheiro de leitão assado ou de entrar num pomar de limoeiros sem que me venha à mente meu avô,
sorridente, imortal. Empoleirado em seus joelhos, eu jogava um braço ao redor de seu pescoço e o ouvia falar sobre animais, campos, chuvas, legumes. Falava da morte com a mesma calma e o mesmo tom de voz com que falava de legumes e coelhos. Sua mulher morrera anos atrás, e sempre que vinha à nossa casa, ele a evocava com lágrimas nos olhos. Era uma velha tradição nas aldeias de Creta que a mulher esperasse o marido de volta dos campos com uma bacia de água quente para lavar-lhe os pés. Um dia, meu avô, derrubando a bacia e derramando a água, disse à mulher: a partir de hoje você não lavará mais meus pés. Não é minha criada, é minha esposa e minha senhora. Meu avô era um desses pilares que sustentam o mundo nos ombros para que não desmorone. Meu pai era o único que não o apreciava. Não gostava de nos ver conversando. Parecia temer que ele poluísse meu sangue, mas não dizia nada. Só uma vez, quando o avô foi embora, meu pai murmurou com desdém: olhos azuis. Soube depois que nada no mundo ele abominava tanto quanto olhos azuis. Costumava dizer: o diabo tem olhos azuis e cabelos vermelhos. Quando meu pai estava ausente, minha mãe e eu conversávamos bastante. Ela contava sobre a aldeia onde nascera, sorrindo com seus olhos negros profundos, cheios de paciência e bondade. Uma única vez eu a vi rindo e se divertindo. Tínhamos ido a uma aldeia para meu pai ser padrinho de batismo. Era um vai e vem de presentes, vinho, aguardentes e comidas. Os homens foram ficando tocados pela bebida, e as mulheres, normalmente recatadas, começaram a tagarelar alto. Meu pai virou-se para minha mãe e lhe deu permissão para cantar, diante de tantos homens. E foi a primeira vez que eu o vi olhá-la com ternura e se dirigir a ela com voz doce. Ela ficou irreconhecível. Com o rosto brilhando, aprumou o pescoço e, de repente, seus longos cabelos negros se soltaram, cobrindo os ombros e chegando até aos quadris. E ela começou a cantar. Que voz profunda, doce, um pouco rouca e cheia de paixão. Mais tarde, bancos e mesas foram afastados para dar espaço para a dança. Instalando-se no meio da sala, um lirista empunhou o arco da lira como se fosse uma espada e começou a tocar. Os pés de todos formigaram. Uma mulher pálida e esbelta adiantou-se. Calçava tamancos de madeira que batia com força contra as tábuas do chão, e toda a casa estremecia. Ela parecia dançar à beira de um abismo, ou diante de Deus, brincando com ele, provocando-o. Não, não era a mulher que dançava à beira de um abismo, eram nossas próprias almas flertando e brincando com a morte. Tudo que caía na minha mente infantil ali se imprimia tão profundamente e era recebido com tanta avidez que, mesmo agora na velhice, não me farto de relembrar e reviver. Recordo com precisão infalível meu primeiro contato com o mar, com o fogo, com a mulher e com os cheiros do mundo. Foram conscientemente as primeiras forças de ocupação da minha alma. Todas as minhas emoções e ideias são feitas desses ingredientes. Os meios de expressão na infância ou nos sonhos são muito simples. Mesmo a riqueza interior mais complexa fica livre de tudo que é supérfluo, restando somente a essência. A mente brada, explica, demonstra, protesta, mas uma voz interior se insurge. Cale-se, vamos ouvir o coração, a essência da vida, a loucura, o grande sal que não deixa o bom senso apodrecer. Quando estou escrevendo e quero falar sobre o mar, sobre a mulher ou sobre Deus, olho para dentro do meu peito e escuto atentamente o que a criança em mim tem a dizer. Meus pais circulam igualmente no meu sangue. Ele selvagem, duro, sisudo. Ela, terna, amorosa, santa. O esforço de minha vida inteira tem sido reconciliá-los, para que um me dê a força e a outra a ternura,
e que a discórdia entre eles, que em mim eclode sem cessar, possa converter-se em harmonia no meu coração de filho. Aqui, devo acrescentar um acontecimento que influenciou profundamente minha vida, a primeira ferida espiritual que recebi. Já cheguei à velhice e ela ainda não cicatrizou. Eu devia ter uns 4 anos. Um de meus tios me levou ao pequeno cemitério da cidade. Lá, 5 ou 6 mulheres vestidas de preto estavam em volta de um túmulo e 2 homens levantaram a pedra tumular. Um deles entrou na cova e começou a cavar. De repente, veio à superfície, segurando nas mãos um crânio. O que é? Perguntei assustado. E o meu tio? É uma cabeça de defunto. É da nossa vizinha. Caí em lágrimas e, aos gritos, peguei todas as pedras que encontrei e comecei a atirá-las no coveiro. Meu tio me tomou nos braços e disse zangado: Por que está chorando? Ela morreu. Todos nós vamos morrer. Eu gritava: Por quê? Por quê? Eu não quero. E meu tio: Quando você crescer, vai descobrir por quê. Eu nunca descobri. Cresci, fiquei velho e não descobri. Nunca. Uma manhã, meio alegre e meio assustado, saí de casa com meu pai me levando pela mão. Entramos num velho edifício com um pátio amplo e meu pai me disse: Aqui você vai aprender a ler e escrever para se tornar um homem. Um professor surgiu à porta segurando uma longa chibata. Meu pai, entregando-me a ele, disse: Este é meu filho. A carne é sua. Os ossos são meus. Espanque-o sem dó e faça dele um homem. E o professor, apontando para a chibata, disse: Não se preocupe, capitão Michalis. Aqui está a ferramenta que forja homens. Da escola primária, acima de tudo, ficaram na minha memória meus 4 professores. O do primeiro ano nos espancava sem piedade. O do segundo ano não espancava, só nos olhava com ternura e angústia. Parecia implorar que entendêssemos. Um dia, estudando a história sagrada, chegamos a Esaú, que por um prato de lentilhas vendera a Jacó seu direito de progenitura. De volta para casa, perguntei ao meu pai o que significava progenitura. Vá chamar seu tio Nicolaques, respondeu ele, tossindo e coçando a cabeça. Esse tio, irmão de minha mãe, concluíra o primário, o que fazia dele o membro mais estudado da família. Venha cá, disse meu pai logo que o viu. Você esteve na escola, explique isto. E os dois se debruçaram sobre o livro. Progenitura é um traje de caça, disse meu pai, depois de muita reflexão. Acho que é fuzil, contestou meu tio com a voz trêmula. Traje de caça, rugiu meu pai, e meu tio não replicou. No dia seguinte, o professor perguntou: O que significa direito de progenitura? Eu me precipitei. Traje de caça. E o professor: Que tolice é essa? Qual o ignorante que disse isso? E eu: O meu pai. O professor tinha medo do meu pai, como podia contradizê-lo? Então disse gaguejando: Sim, certamente, às vezes, mas muito raramente significa traje de caça. Porém, não neste caso. O professor do terceiro ano tinha mania de limpeza. Diariamente inspecionava nossas mãos, orelhas, narizes, dentes e unhas e gritava: Animais! Porcos! Se não se lavarem todos os dias com sabão, nunca se tornarão homens. Cérebro só não basta, infelizes. Sabão também é necessário. Como vão se apresentar diante de Deus com as mãos desse jeito? Saiam para o pátio e lavem-se. Pobre professor. Um dia apoiou a cabeça calmamente sobre a mesa, teve uma breve convulsão e expirou. Tomados de pavor de ver a morte tão de perto, fomos para o pátio correndo e gritando. No dia seguinte, vestimos nossas roupas de domingo, lavamos cuidadosamente as mãos para não lhe negar esse agrado e o levamos ao cemitério. No quarto ano, nosso professor era o diretor da escola. Chegara de Atenas muito preparado e trazendo a nova pedagogia. Nós achávamos que era alguma jovem de nome Pedagogia, mas quando o encontramos pela primeira vez, ele estava sozinho,
Pedagogia não viera, devia ter ficado em casa. Ele tinha sempre à mão um pequeno chicote de couro trançado. Quando éramos indisciplinados ou ele estava de mau humor, baixava o chicote na nossa pele até tirar sangue. Um dia, criando coragem, levantei o dedo e perguntei: professor, onde está a nova pedagogia? Por que ela não vem à escola? Ele levantou-se num pulo e apanhou o chicote. Berrava e batia. Quando afinal parou, disse: esta é a nova pedagogia. Naqueles dias, os seres humanos não eram moldados na mesma forma, as dúzias. Cada qual era um mundo à parte e tinha suas próprias esquisitices. Eu devia estar ainda no primário quando um pastor chegou apressado da aldeia. Vinha me buscar para me levar até meu avô materno, que estava morrendo e queria me dar sua bênção. Quando cheguei à casa dele, ele estava deitado no meio do pátio, de olhos fechados e rodeado de filhos e netos. Quando abri os olhos, fez um sinal para todos se aproximarem mais. Os filhos num primeiro círculo, os netos atrás e, por último, as filhas e as noras. Ele disse: estou partindo. Enchi minha casa de filhos e netos, meus jarros de azeite e mel, meus barris de vinho, não tenho do que reclamar. Ouçam minhas últimas recomendações. Cuidem dos animais, porque eles têm alma, como nós. E cuidem das oliveiras e das videiras. Elas também são seres humanos, mas tão antigos que não se lembram. Mas o homem se lembra, e é por isso mesmo que é homem. Eu me infiltrei no primeiro ciclo, seus olhos me captaram. Bem-vindo, rapazinho de Castro. Eu o abençoo, meu neto. Que você se torne homem um dia. Adeus, já vou. Emitiu um profundo suspiro, esticou as pernas e sua cabeça rolou do travesseiro, batendo nas pedras do pátio. Muito mais do que escolas e professores, prazeres e temores, a comoção que influenciou enormemente a minha vida foi a luta entre Creta e a Turquia. Desde que nasci, essa luta visível e invisível estava no ar que eu respirava, nas histórias que os velhos contavam sobre massacres, valentias e batalhas, sobre liberdade e Grécia. Aconteceu de eu nascer cretense num momento crítico, em que Creta lutava para libertar-se. Assim, desde muito pequeno, aprendi que no mundo existe um bem mais precioso que a vida e mais doce que a felicidade. Esse bem é a liberdade. Um dia, um velho capitão me disse: seu pai é um valente, queira ou não, você também será um valente. Naquele momento eu não entendi palavras tão pesadas. Só bem mais tarde é que percebi ter uma força interior que não era minha, uma força maior do que eu e que me dirigia. Muitas vezes estive a ponto de desistir, mas era impedido por essa força. Essa força era Creta. Liberdade foi o meu primeiro anseio. O segundo, que ainda permanece oculto em mim e me atormenta, é a sede de santidade. Depois que aprendi a ler, vendia todos os meus brinquedos a amigos para comprar livretos de vidas de santos. Ao entardecer, eu me instalava num banco no pátio, entre manjericões e cravos, e lia em voz alta para os vizinhos. Lia as vidas dos santos, ouvia contos de fadas, escutava conversas e transformava tudo em mentiras mirabolantes, que contava aos colegas da escola ou às crianças da vizinhança, como se fossem minhas próprias aventuras. O que eu contava não era nem verdade nem mentira. Ultrapassava os limites da lógica e da ética, pairando num ar mais leve, mais livre. Muito tempo depois, quando comecei a escrever poemas e romances, compreendi que essa elaboração secreta chama-se criação. Um dia, tomei a decisão de ir ao Monte Athos e me tornar santo. Fui ao porto, aproximei-me de um barco que estava pronto para zarpar e, tremendo de emoção, pedi ao marinheiro: pode me levar junto? Para onde quer ir? Para o Monte Athos. Monte Athos? Fazer o quê?
tornar-me santo. Ele morreu de rir e me enxotou, gritando: já para casa, para casa. Envergonhado, voltei para casa e nunca falei disso para ninguém. Hoje é a primeira vez que conto. Minha primeira tentativa de me tornar santo fracassou. Os dias eram monótonos e vagarosos naquela época. As pessoas não liam jornais. Rádio, telefone e cinema ainda não existiam, e a vida rolava silenciosa, severa e taciturna. E um dia, as águas calmas moveram-se. Um barco a vapor todo embandeirado foi visto entrando no porto, carregado de mulheres de roupas vistosas, com chapéus, plumas, mantos coloridos e bochechas pintadas de vermelho. Era uma companhia de teatro. Até hoje não sei como se deu o milagre, mas meu pai, tomando-me pela mão, disse: vamos ao teatro ver que diabo é isso. Lá entrando, vimos homens e mulheres sentados de olhar fixo numa cortina, aguardando que se abrisse. Ouvimos 3 batidas e a cortina se abriu. De olhos arregalados, eu vi diante de mim um paraíso, com anjos masculinos e femininos que iam e vinham em trajes vistosos e de rosto pintado. Então entraram 2 grandalhões que eram irmãos e começaram a brigar. Meu pai, quando entendeu que aqueles 2 eram irmãos brigando, levantou-se irritadíssimo e disse alto: que palhaçada é essa? Vamos embora. Agarrou meu braço e nós saímos derrubando 2 ou 3 cadeiras na pressa. Sacudiu-me pelo ombro e me disse: nunca mais ponha os pés num teatro, se não quiser ser moído de pancada. O tempo passava. Eu crescia. E dentro de mim, os velhos anseios também cresciam e outros novos surgiam. Os santos já não me satisfaziam. Agora, na minha imaginação, eles se mesclavam com cavaleiros impetuosos que partiam para salvar o mundo, o Santo Sepulcro, ou alguma donzela. E misturavam-se também aos grandes exploradores e a Colombo. Todas as peripécias de santos e heróis me pareciam o percurso mais simples e mais realista a ser seguido. E, em meio a tais chamas, eu passei meus anos de infância. Seja bem-vinda, ó desgraça, se vier sozinha, dizemos em Creta, porque, de fato, raramente a desgraça vem sozinha. Chegou a notícia que, numa aldeia, alguns cristãos tinham assassinado um turco importante. Todos os turcos encolerizaram-se, os cretenses pegaram em armas, íamos ter outra revolta. Meu pai avisou: ninguém deve sair para a rua. Trancados em casa, ouvíamos os turcos passando na rua furiosos, praguejando, ameaçando e massacrando cristãos. Meu pai aguardava com seu fuzil carregado. Ele nos havia dito: se os turcos derrubarem a porta e entrarem, eu mesmo matarei vocês, antes que caiam nas mãos deles. Minha mãe, minha irmã e eu tínhamos concordado e esperávamos. E naquelas poucas horas, eu senti que passava de menino a homem. Assim decorreu a noite. Quando amanheceu, o rumor diminuiu, a morte se afastou. No dia seguinte, bem cedo, meu pai me pegou pela mão. Fomos à praça e lá eu vi 3 homens enforcados balançando numa árvore, com a língua de fora. Incapaz de suportar, virei a cabeça. Mas meu pai a agarrou e girou em direção à árvore. Olhe e ouça bem, enquanto viver, que estes enforcados nunca mais saiam de seus olhos. Quem os matou, pai? A liberdade, bendita seja. Ele quis que eu os reverenciasse e, vendo que eu tentava escapar, colou minha boca aqueles pés endurecidos, dizendo: é para você se acostumar. Creta estava prestes a explodir, bastaria uma fagulha. Todos os cristãos que tinham filhos iam ao porto e zarpavam em direção à Grécia livre. Os que não tinham abandonavam a cidade e iam para as montanhas. Nós estávamos entre os que foram ao porto. Antes que saíssemos de casa, meu pai dissera: vamos ao seu quarto decidir. Apontando para o grande mapa da Grécia pendurado na parede, escolha uma ilha, disse. Qualquer uma.
Subi numa cadeira, passei em revista as ilhas do mar Egeu, até que parei numa delas. Tinha gostado de sua forma e de seu nome. Como poderia, naquele momento, adivinhar o efeito decisivo que aquela escolha acidental e fatídica teria sobre a minha vida? Naxos, disse eu. Bom, respondeu meu pai, vamos para Naxos. Naxos era uma ilha de grande doçura e tranquilidade. Seus habitantes nunca tinham sido ameaçados por terremotos ou por turcos. Durante séculos, conquistadores francos a ocuparam e abrigava uma célebre escola francesa, dirigida por padres católicos. Um dia, meu pai e eu fomos até lá. Ele a observou e disse: aqui se pode receber uma ótima educação, mas os professores são padres católicos, que o diabo os carregue. Você poderia virar católico. Ficou muito tempo em silêncio e, afinal, concluiu: a revolução em Creta ainda vai durar muito. Eu vou voltar para lá, não posso deixar que os cristãos lutem enquanto passeio. Mas não quero que você perca seu tempo. Quero que seja um homem. E ser um homem quer dizer ser útil à sua terra natal. É uma lástima você não ter nascido para as armas, e sim para os estudos. Mas o que fazer é o seu caminho. Siga-o. Eduque-se para ajudar Creta a se libertar. Tenho fé em você. Não, tenho fé é no sangue que corre em suas veias, o sangue de Creta. Segunda-feira, se Deus quiser, vou fazer sua matrícula. Esse foi o primeiro e talvez o mais decisivo salto de minha vida intelectual. Um portal mágico abriu-se, conduzindo-me a um mundo espantoso. Até aquele momento, Creta e a Grécia tinham sido a arena estreita em que minha alma se espremia e lutava. Agora o mundo ampliava-se. Os meses decorriam imersos numa embriaguez inédita para mim. A ânsia de aprender, de progredir, de perseguir o pássaro azul, que, como descobri depois, leva o nome de espírito. O meu pai, assim que me pôs na escola e me viu acomodado, zarpou secretamente para Creta para lutar. Uma vez, enviou-me uma carta breve. Estou lutando contra os turcos, cumprindo com meu dever. Lute você também. E não deixe que esses católicos lhe enfiem ideias na cabeça. Eles são cães, iguais aos turcos. Não se esqueça. Você é cretense e sua mente não é sua. Ela pertence a Creta. Não me envergonhe. Eu senti a Creta inteira pesando sobre meus ombros. Uma manhã, o cardeal que inspecionava as escolas católicas do Oriente chegou de Roma. Ao passar por mim, fez sinal para que eu o seguisse. Você gostaria de partir comigo? Perguntou com uma voz doce como mel. Para onde? Eu sou cretense. Sei de tudo sobre você. É cretense, ou seja, uma cabra selvagem. Mas tenha paciência e me ouça. Iremos para Roma, a cidade sagrada. Você continuará seus estudos numa grande escola para se tornar famoso e importante. Quem sabe um dia, talvez use o mesmo barrete de cardeal que eu uso. E não se esqueça, já houve um papa cretense. Neste momento, sua vida está em jogo. Se disser sim, será salvo. Se disser não, estará perdido. Lembrando do meu pai, fiquei apavorado. Ele acabara de chegar de Creta, ainda cheirando a pólvora e com um ferimento sério no braço. No que está pensando? Perguntou o cardeal. No que dirá meu pai, murmurei. Ele não precisa saber, ninguém precisa saber. Partiremos secretamente de noite. E minha mãe, ela vai chorar. Aquele que não renega seu pai e sua mãe não pode me seguir. Palavras de Cristo. Então, finalmente, eu disse ao cardeal beijando sua mão: está bem, abandonarei meu pai e minha mãe. Ganhei vários livros sobre Roma Eterna, sobre o Papa. Eu ficava tonto só de olhar as ilustrações. São Pedro, o Vaticano, as pinturas, as estátuas. Tudo estava indo bem, mas subitamente o destino se mexeu e bloqueou meu caminho.
Alguém sussurrou aos ouvidos do meu pai: os católicos estão levando o seu filho embora. Ele arregimentou alguns amigos barqueiros e pescadores, todos acenderam tochas e, carregando uma lata de gasolina, alavancas e picaretas, foram à escola e começaram a esmurrar a porta, berrando que iriam incendiar o lugar. Os padres ficaram apavorados. Meu pai, brandindo uma tocha acesa, gritava: devolvam meu filho, seus cães católicos, se não quiserem fogo e machado. Fui acordado e me vesti bem rápido. Baixaram-me pela janela e caí direto nos braços do meu pai. Ele me agarrou pela nuca e me jogou 3 vezes de encontro ao chão. Passaram-se dias antes que ele me dirigisse novamente a palavra. Mandou vir um padre ortodoxo para me benzer e exorcizar a sujeira católica. Só então me olhou e grunhiu por entre os dentes: Judas! Poucas semanas depois, chegou a boa notícia. O príncipe Jorge da Grécia estava a caminho de Creta para tomar posse. Meu pai deu um pulo, fez o sinal da cruz e foi direto ao barbeiro. Nunca uma navalha tinha se aproximado de seu rosto, porque ele estava de luto por Creta escravizada. Agora Creta estava livre e ele foi ao barbeiro, voltando de lá barbeado e rejuvenescido. Então, virando-se para minha mãe, apontou para mim e sorriu. Creta está livre. O que passou, passou. Vamos perdoar até o Judas. Poucos dias depois, embarcamos de volta para Creta.